Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube, começando hoje nossa tradicional Papo com Linguista, todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui pelo canal do Conde. Tenho a satisfação de receber mais uma vez meus queridos amigos linguistas Pablo Arantes e Leonardo Couto. Pablo está em São Carlos, né, Pablo? Tudo bem com você, meu querido? Você... Opa. Ligando, desculpa, tudo bem, tudo jóia, como é que estão vocês? Gustavo, Léo, distinto público? Ok, tudo tranquilo. Democrática para o nosso glorioso querido Pablo Arantes e Leonardo Couto, que está em Brasília. Tudo bom, Léo? Como estão as coisas aí em Brasília? Tudo ótimo, Gustavo. Tudo na vida seguindo aqui. O que acontece em Brasília, no nível nacional, vocês estão todos sabendo aqui, melhor que eu até. Pois é, eu quero saudar também aos internautas que estão chegando para a nossa transmissão aqui pelo canal do Conde e depois, posteriormente, pela TV 247. Temos aí nós pautamos o programa de hoje, daqui a pouco eu vou entrar com essa... a gente vai falar sobre a pesquisa Ipsos, né, de intolerância política. Acho que é um tema muito interessante, realmente, a questão da publicidade do governo. Vamos resvalar aí nas questões do STF, essa comunicação, essa coisa estranha do STF querer usar de força para impedir, enfim, podemos voltar também a discutir questões sobre liberdade de expressão. Acho que é muito importante, porque eu acho que é um conceito que hoje no Brasil está em aberto, né? O que é liberdade de expressão, afinal de contas? Liberdade de imprensa, né? Mas eu queria começar falando, porque hoje é 17 de abril de 2019. Há exatos 3 anos, votava-se na Câmara, aquele dia da infâmia brasileiro, a aceitação do impeachment, que nos levou para esse momento que nós estamos agora. Eu queria começar com o Pablo Arantes, perguntando para você, Pablo, como é que você, em primeiro lugar, assim, aquele dia para você, que acho que foi um dia traumático para todo mundo, foi um domingo, né? Um show de horrores, né? Bolsonaro fazendo apologia à tortura em plena casa, supostamente, da democracia brasileira. Foi o dia que a democracia morreu no Brasil e ainda não foi ressuscitada. E como é que você vê esse dia de hoje? A Dilma Rousseff escreveu um artigo muito impactante, está publicado no 247, também no Brasil de Fato, originalmente, e é um momento que acho que a gente precisa, pelo menos, começar nosso papo falando disso. 17 de abril de 2019, 3 anos de assassinato da democracia brasileira. Pablo? Pois é, 3 anos, né? Como passa e tanta desgraça em tão pouco tempo, né? Pois é, sabe que nesse dia eu estava no Vale do Anhangabaú, teve uma manifestação gigante e tal, e foi horrível, né? Uma sensação de derrota imensa, e ao mesmo tempo acho que foi de uma certa forma, a gente estava falando, a gente já falou de outras vezes, né, sobre, o Léo principalmente falou dessa coisa da bolha, né, de gente que estava convicto de que o Haddad seria eleito, né, o ano passado e tal. Eu acho que naquele momento, eu estava com amigos lá, e colegas queridos, e ficava aquela coisa assim, não vai acontecer, vai ter os votos, vai barrar, vem uma batalha pela frente, mas assim, quase todos ali à volta achavam, não, eles não vão conseguir, não é possível, assim, eu acho que na verdade todo mundo já sabia o que viria depois, né, caso aquilo acontecesse, e enfim, então acho que é uma lição pra gente, né, como de uma certa forma a gente estava ingênuo em relação às grandes forças que estavam já se operando, né, enfim, uma lembrança tristíssima. Foi, sem dúvida nenhuma, subestimado, né? Todos nós, eu inclusive, todos nós subestimamos o que estava por acontecer no Brasil. Algumas vozes apenas, que acho que conheciam 64 mais de perto, estavam ali atentas para o que estava por vir no Brasil. Vamos ver o Leonardo Couto. Leonardo, como é que você viu aquele momento e como é que você relembra disso 3 anos depois, hoje, aqui no Brasil? Eu também, como o Pablo, eu acho que foi a última vez que eu tive realmente alguma esperança, né, alguma vez que eu fui enganado por essa bolha, né, eu me lembro que eu vi os números que botava a imprensa progressista, o PT, né, das votações, o número pode chegar a tanto, talvez não tenha, né, uma
contagem negativa, né? Porque é o que você não quer que tenha os votos, né? E aí você começa a ver as traições, né? Deputados que você acha que iriam votar contra, né? Começam a votar a favor. Então, realmente, acho que foi a última vez realmente que eu realmente me enganei, quis me enganar, digamos assim, né? Como a gente quis, no geral, né? A gente vê só a nossa bolha. E aí a outra votação, a gente já sabia o resultado. E desde 2017 eu já acreditava que Bolsonaro ia ganhar mesmo a eleição, né? As pessoas viam lá ele com 10%, eu digo, não, mas ele é um dos candidatos fortes, não se enganem, né? Mas foi realmente aquele show de horrores, realmente, né? Aí no Senado a gente já sabia o que ia acontecer e depois não teve surpresa, né? Mas realmente, né, um dia começou ali antes nas manifestações, mas ali foi realmente o símbolo, né? Um dia muito triste para se lembrar. Pablo, quer fazer um comentário? Por favor, querido, vai lá. Lembrar de uma coisa que a Dilma falou, não exatamente nesse dia, não me lembro quando foi, mas lembra que ela disse assim, não sobrará pedra sobre pedra, né? Lembra que ela usou essa expressão? E olha só, né, assim, a gente está vendo isso, né? Eu acho que ela já estava... Qual que era o recado ali, eu acho? As instituições estão indo para o ralo, né? Porque se estava abrindo uma porta ali muito perigosa, né? Quer dizer, um impeachment sem crime de responsabilidade, enfim, uma espécie de golpe parlamentar, né, como se fosse se vivêssemos num sistema parlamentarista e tal. Então, aquilo meio que foi o grande sintoma de que a República da Constituição de 88 estava esgotada, né? E agora estamos vendo que outras pedras estão caindo, né? Quer dizer, a economia indo para o buraco, desemprego, né? Desagregação social, né? Polarização política, vamos falar desse tema depois, mas veja que foi profético, né? Não sobrará pedra sobre pedra. Eu acho que essas pedras, que inclusive a Dilma diz hoje também no artigo que ela publicou, elas estão diante de nós, quer dizer, não são pedras adicionais, a desmoronamento da economia, falta total de percepção. Em 2016, o Brasil teve uma queda 15, 16 de quase que 8% do PIB, somados os 2 anos. A Dilma diz hoje, é interessante o artigo dela, porque ela fala que realmente você tinha um problema de queda do preço das commodities, de uma política monetária americana que complicou a economia do Brasil e de grande parte dos países em desenvolvimento, e que isso era um desafio de superar. Mas, por exemplo, que a dívida brasileira não não estava num estado ruim, inclusive era uma das melhores dados da dívida em pleno 2015, mesmo que em 2015 ela tenha aumentado um pouco, e ela vinha caindo desde 2003. Quer dizer, o discurso foi uma pistolagem muito grande que nos levou, e nós estamos vendo, quer dizer, o que aconteceu com o Brasil. Aí acho que encaixa, eu vou passar para o Leonardo, vamos começar a falar do STF, que está totalmente conectado com essa situação aí de degradação institucional. Nós tivemos aí o Toffoli, enfim, ficando enraivecido com a propagação de fake news em torno do nome dele, em torno do STF transversalmente, o que gerou essa espécie de operação do STF, liderada pelo Alexandre de Moraes, para impedir 2 veículos, o Antagonista e a Cruzoé, a revista Cruzoé, de divulgar algumas informações, pediram para suspender as informações, uma guerra entre a AGU, também a Raquel Dodge se pronunciou contra o STF. Como é que você vê esse momento aí de, acho que derretimento institucional, dessa vez comprovado, né, com todas as letras? Leonardo Couto. Esse movimento mostra uma coisa que talvez seja bom para a gente, para as pessoas verem, né? Não digamos, dá tanta importância, não achar que o STF é grande coisa, né? Que as pessoas que estão lá são grande coisa, né? Porque a gente viu, eles agiram como meninos mimados, né? E como uma percepção completamente distorcida da realidade, né? Achar que você pode parar alguma coisa na internet porque você vai suspender as contas das redes sociais das pessoas, né? E elas depois 5 minutos abrem outra, né? É uma coisa tão primária, então
isso talvez, se a gente levar isso ao limite, né, o silver lining disso, a parte positiva é dizer esses caras são tão ridículos quanto os outros, né? Eles não têm nada de especial, a gente parar de dar esse poder que a gente acha que eles têm, porque essa coisa de autoridade, né? Eles são servidores públicos, né? Eles trabalham lá para servir a gente e estão fazendo só merda, né? Estão gastando dinheiro público, perseguindo pessoas que compartilharam, que botaram eu vi um dado, quer dizer, uma pessoa compartilhou uma coisa contra o STF e foi compartilhada mais 4 vezes, né? E eles acham que isso é a grande difamação, né? Então a coisa é tão ridícula, né? E a gente vê isso, né? Eles estão no mesmo nível dos piores dos congressistas, estão no mesmo nível do Bolsonaro. Essa é a verdade, né? Não tem como escapar. E a gente vê também que o judiciário brasileiro está completamente comprometido também, né? Quer dizer, em todos os sentidos, e esse até no nível da vaidade, né? Que não é tão surpreendente para juízes, etc. Mas eu acho que essa lição é importante desse episódio, né? Uma falta de compreensão da realidade, de achar que é isso, que é possível censurar esse tipo de coisa hoje, né? Uma coisa que a gente... Você começou a falar no começo do programa, né? Repensar esse conceito de liberdade de expressão, né? E de censura, né? Quer dizer, a censura, como antigamente, não existe mais, né? Você não consegue prevenir que alguém publique nada. Você depois manda tirar do ar, mas mandar tirar do ar da internet é tão ridículo, né? Porque, nesse caso da revista Cruzoé, né? O Intercept disse assim, não, a gente banca, a gente está aqui publicando, né? E essas coisas se espalham por outros caminhos, né? Então, a censura prévia não existe mais, né? A censura agora é a intimidação, na verdade, a intimidação econômica, né? Quer dizer, se o Supremo, que tem, enfim, como tem a máquina do governo, tem recursos limitados para processar as pessoas, né? Começa a fazer isso indiscriminadamente, essa é a censura, né? Não é mais, enfim, tentar que alguém não faça alguma coisa. Eu acho, enfim, é um momento... É curioso que seja, inclusive, no 3º ano exato desse 17 de abril infame, o dia da infâmia do Brasil, né, historicamente já consagrado, daquela votação do Congresso da Câmara dos Deputados, porque é muito infantil. O Leonardo colocou na mesa, né, o que está... Você não tem como impedir a internet, censurar a internet dessa maneira, mas é um momento muito complicado. O STF foi massacrado por toda a blogosfera, por toda a imprensa tradicional. Acho que não tem uma instituição no Brasil que defendeu o STF nessa situação. É muito curioso. E aí eu comecei aqui a nutrir algumas teorias, né? Porque já que é o Alexandre de Moraes, que é um ministro que foi nomeado numa situação tão curiosa pelo Temer, justamente pelo Temer, é um cara que foi filiado ao PSDB, enfim, tem uma ligação aí nunca muito bem esclarecida com o PCC, advogado da Transcoop, que era uma empresa ligada ao PCC de lavagem de dinheiro, porque que esteja em questão uma outra questão. Eu vou passar para o Pablo para ver o que ele acha, enfim, para colocar a percepção dele também com relação a esse evento do STF. Que tenha sido deliberado, né? A gente vai com as teorias também tentando dar significado para certas ações, porque uma ação tão suicida dessa, qual seria a intenção do STF promover? Será que ele estava esperando a adesão da população, o segmento de esquerda, apoiar o combate à fake news? Quer dizer, ficou tudo muito caricato. Pablo Arantes, e daqui a pouco eu vou ler os comentários aí dos nossos internautas que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Sua percepção sobre essa questão do STF, Pablo? Muita coisa para dizer e pensar, né? Eu acho que tem uma questão aí que é a seguinte: primeiro, não adotar uma perspectiva de torcida aí, dizer, né? Porque, veja, na verdade você tem uma guerra entre duas facções, o lavajatismo e o Supremo. Sempre que tem dois times, tem essa tendência de, bom, quem que é o bom, quem que é o mal aí, né? Mas olha, nesse caso... como você falava, né? Na guerra entre Globo e Bolsonaro, eu torço pela guerra, né? Eu acho que essa é uma pedra que está caindo agora, né? E acho que o STF
enfim, entrou de cabeça no golpismo, não fez nada sobre fake news quando deveria ter feito, né? Aí pronto, começou a ser pressionada de todos os lados. Agora a corte começou a ser pressionada por todos os lados e completamente acovardado. Eu não sei exatamente por que não tem uma avaliação de por que eles resolveram agir apenas agora. Eu acho que eles estão se sentindo bastante colocados num canto, digamos assim, né? Estão se sentindo um pouco ameaçados. O lavajatismo está vindo com muita força, né? Agora, digamos, aqui que mostra que, na verdade, são duas facções, né? Duas gangues, digamos assim, é o fato de que o Supremo está fazendo, adotando as práticas típicas da Lava Jato, né? Então, assim, está atuando como Ministério Público, como polícia, como juiz, tudo ao mesmo tempo, quer dizer, ele é um interessado na causa, né? E, ao mesmo tempo, assim, é uma coisa que a corte já foi alvo de muitas ameaças, de muito discurso, digamos assim, mas por que quando o Toffoli foi citado mais diretamente, então se toma essa medida? Parece um troço meio assim, de vingança, meio personalista, né? Mas, enfim, aí ele começa a ação, ele, né, dá um mandado de justiça e vai julgar também o caso, quer dizer, isso é justiça de exceção, né? É bem louco. Agora, tem uma coisa aí que mostra que tem uma guerra institucional, acho que tem placas tectônicas se movendo nesse caso, porque, veja, o STF, o Toffoli em particular, é tutelado pelos militares, certo? Agora, ele não terá feito isso sem anuência, sem ter consultado minimamente o assessor militar dele, né? Então foram lá na casa de um outro general, do Paulo Chagas, quer dizer, isso deixa bem exposto o fato de que há facções ali também dentro dos militares, né? E também não, acho que é tudo muito opaco ali nos militares, não dá para saber muito quem é quem, mas há discordâncias ali, né? Certamente. Pablo, deixa eu só complementar o que você está dizendo, uma coisa muito interessante, que assim, tem facção em todo lugar, né? Nós temos, inclusive é um fenômeno da linguagem, né? Nós temos a tendência de unificar e homogeneizar os nichos, né? Sobretudo aqueles que são os adversários, enfim, de algum processo como a democracia. As pessoas costumam dizer assim que a esquerda está dividida, mas esses golpistas aí, que estão nesse sistema todo de golpe, eles também estão com muitas pendências entre si, né? Existe uma pressão no STF, no Bolsonaro, no Executivo, para nomeação, por exemplo, o Gebran é um candidato, ele quer ser ministro do STF. O Moro quer ser ministro do STF. O Gebran meio que se auto-intitulou, né? Então, eles estão pressionando por quê? Porque é a conta que tem que ser paga por eles foram tão dóceis e obedientes para condenar o Lula. Agora eles querem o pagamento deles. Eles querem o pagamento que é. Então, eu diria que assim, não está descartada a hipótese de como em 64 o STF chancelou o golpe. Isso é fato, tá hoje aí legitimado em N textos historiográficos. O STF ser mudado, porque o 64, o golpe, mudou a composição do STF. Depois acho que voltou atrás novamente, mas assim, mudar o número de indicados para o STF. Vou passar para o Leonardo, se ele quer acrescentar mais alguma coisa nesse tema do STF, para a gente entrar em outro tema e eu ler aqui os comentários dos nossos internautas. Leonardo, acrescentar alguma coisa? Vamos para frente? Vamos para frente, então. Vamos começar, deixa eu só aqui saudar as pessoas que estão acompanhando, né? Orixá Carniel, Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, saudações para você, Anselmo Nogueira, Silvia Monte de Valéria, Sérgio Moro acaba de decretar força de segurança por 33 dias na Esplanada. Não estou sabendo dessa notícia aqui, dando em primeira mão, depois vamos confirmar isso. Mariana Molica, um beijo para você. Oi, Conde. Oi, Mariana. Isel Pinheiro, Paulo Souza, Elizabeth Bastos, Vanusa Pantaleão dizendo: eu que vivi o terror de 64 já pressenti o que aconteceria. Não me enganei. Vanusa Pantaleão aí confirmando que estava sentindo que o Brasil estava realmente... são várias questões, né? São questões ligadas à linguagem também.
a antecipações. Andréa Cristina de Souza, unidade repressora oficial, a censura única entidade que ninguém censura. Nada nos cinemas, nada nos filmes, nada para mim, nada para você. Viva Plebe Rude, viva Plebe Rude, abaixo a ditadura. Orixá Carniel dizendo aqui, ninguém vai fazer nada por nós, não existe herói no Brasil. Bom, vamos tratar dessa pesquisa da Ipsos, que vocês aí, inclusive, têm dados mais discretizados e precisos, e que detectou que o Brasil se tornou um país intolerante politicamente. Eu vi os dados, achei que temos aí percepções a se discutir. Leonardo Couto, fala da pesquisa para a gente. A pesquisa, o Pablo me mostrou ontem, né, a gente estava discutindo um pouco, né, mostra que tem vários dados, né. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, assim, acredito que os resultados são uma aproximação boa da realidade, mas eles botam que eles foram feitos só em áreas urbanas, né? Urbanas, eles acreditam que a faixa de renda das pessoas seja maior do que a média, né? Mas, enfim, vamos confiar um pouco nessa amostragem, né? 1.000 pessoas, etc, né? Mas é isso, né? Mostra uma coisa que é uma dessas pesquisas que parece que confirma a nossa percepção, né? Que o Brasil está dividido realmente, né? Mas é bom a gente ver esse dado objetivo, né? Eu estou tentando até recuperar aqui, mas vamos lá. Então, você tem lá o 34% de como chama, de que as pessoas estariam, que não conversariam com outro do mesmo... Conversa com o adversário, né? A pergunta é, não vale a pena tentar conversar com pessoas que têm políticas diferentes? Um terço, basicamente. Concorda ou não, né? Eu achei até baixo, eu achei que era maior, na verdade, né? Quer dizer, não quer dizer que 2/3 tentem, né? Mas talvez o que? Metade ainda tente, né? Eu achei, claro que a gente tem que ver comparativamente, é maior do que quase todos os outros países, quer dizer, as pessoas parecem ser muito mais tolerantes na média mundial, né? Mas eu não achei dos piores, eu jurei que achava que era pior, né? Acho que o Pablo pode comentar mais os dados, que ele está com... Eu acho que essa pesquisa, antes de passar para o Pablo, eu acho que essa pesquisa tem alguns problemas, viu? De metodologia na hora de entender o que está rolando realmente, porque os países têm culturas diferentes. Por exemplo, a Argentina está na frente do Brasil em intolerância política. Mas a percepção, os argentinos que eu conheço, por exemplo, claro que não dá para fazer essa comparação assim subjetiva, né? Mas, em geral, o argentino discute política. Ele gosta de discutir na mesa do jantar, em todo lugar, muito mais que o brasileiro. Pablo, traz os dados para a gente aí, e aí a gente volta no Léo também. Então, eu concordo com você que tem coisas questionáveis aí. Na verdade, toda pesquisa de opinião tem várias limitações. Mas o que eu achei, e acho assim, digamos, de cara, eu acho que está mostrando uma realidade que a gente viveu, pô, todo mundo brigou com um amigo, brigou com um parente, deixou de frequentar, etc. Assim, eu acho que a questão esse número não é... Porque tem uma questão que é a seguinte, quem está disposto a dizer uma coisa dessa, a dizer que concorda com essa asserção, né? Não vale a pena tentar conversar e tal. E a outra pergunta era, você se sente melhor convivendo com aqueles que pensam igual a você, que é quase uma repetição dessa pergunta, e a coisa é alta também. Mas o que eu achei interessante? E aí tem a questão que você está disposto enfim, é difícil falar de homem cordial depois do Gessé de Souza, mas a gente não gosta de adotar, digamos assim, de maneira explícita, uma posição, digamos, pouco polida, assim, né? Eu acho que não vale a pena discutir, mas o que eu achei mais interessante é o seguinte, que com todas com todos os problemas que uma amostragem desse tipo pode ter, eles fizeram em vários países. E olha que interessante, o Brasil tem 32% de pessoas que concordam com a afirmação de que não vale a pena tentar conversar. Quais são os países que estão na frente do Brasil? Índia e África do Sul. E isso eu não vi comentado em nenhum lugar da mídia brasileira. O que tem de comum entre Brasil, África do Sul e Índia? É todo mundo dos BRICS, cara. Assim, isso é uma observação importante. Processos semelhantes de indução de polarização.
por meio de técnicas de guerra híbrida, assim, essa que é a questão. E aí eu estava vendo esse dado outro dia, na África do Sul, por exemplo, o Jacob Zuma, que era o presidente da África do Sul, não sei exatamente quando ele saiu do cargo, ele está sendo acusado por corrupção, está sendo julgado 16 acusações, por conta, sabe do quê? De acusações de ter recebido reforma num apartamento, num imóvel. Alguma semelhança? Esse é o Paulo Arantes. Agora a gente está chegando nos finalmente dessa questão. Continua, Paulo. Olha aí, né? Na Índia, né? O que você tem? Episódios de linchamento motivados por mensagens que circularam no Facebook, no WhatsApp, várias coisas de linchamento. Então, assim, mostra digamos, um jeito uma espécie de técnica de manipulação de massa, entendeu? Isso não é à toa, né? E o que acontece lá? Você não pode dizer que o Jacob Zuma é um cara exatamente de esquerda. Ele é meio que o herdeiro do Mandela, tá? Mas não é um cara exatamente progressista. O Narendra Modi, que é o presidente aliás, primeiro-ministro da Índia, também não é um cara exatamente progressista, ele, aliás, é um cara bem de direita e religioso, nacionalista, assim, bastante questionável, se você for ver, mas o que ele faz? Ele se aproxima cada vez mais da China e da Rússia, né? Então, assim, eu acho que esse era o ângulo interessante de discutir, e ninguém discutiu isso, que eu saiba, né? E aí, claro, dos BRICS, quem é que não tá nessa dança? Rússia e China, porque os caras se defendem, entendeu? Os caras têm soberania, né? Pablo Arantes, você está colocando uma questão interessantíssima. Passo para o Léo. Os BRICS estão sob ameaça. Léo, comenta. Não sei se sob ameaça, né? Quer dizer, é o grande próximo mercado, né? Quer dizer, países com mais de um bilhão, né? E o Brasil, que tinha essa promessa enorme, mas talvez ainda possa ser recuperada de crescimento econômico, né? Estava indo muito bem, de uma explosão de consumo, né? Mas realmente, em termos de, quer dizer, ameaçados, eu não sei, né? Quer dizer, é difícil. Deixa eu reformular, né? Ameaçados por essa guerra híbrida, quer dizer, de você produzir lawfare, você tem o Jacob Zuma, Sim. Quer dizer... Porque a gente pode pensar que isso seria o novo capítulo da Guerra Fria, né? Quer dizer, o mundo agora não é bipolarizado, mas você tem essas forças, você ainda tem os Estados Unidos como dominante, né? Mas você tem a China emergindo, né? Daqui a alguns anos, o PIB da China passa dos Estados Unidos, essa é a verdade, né? É inevitável que isso aconteça, né? E eles ainda estão um pouco mais atrás em termos de produção científica, né? Mas, eventualmente, vai chegar lá, né? Quer dizer, a diferença é que na China, como o sistema político lá é mais controlado, né? Não dá para chamar alguma coisa que não seja ditadura lá, né? É mais difícil interferir. Aí sobra o quê? Sobra Brasil, Índia, né? Que tem sistemas mais democráticos, pelo menos no papel, né? Que vinham sendo democráticos, estabelecidos. Mas China e Rússia realmente ficam um pouco separado, né? Então, realmente são o fruto mais perto de você pegar, né? O que é mais fácil, digamos, né? Brasil e Índia, realmente. África do Sul também, né? A África do Sul não chega a ter as mesmas dimensões, mas em termos de população e tal, mas são os mais fáceis. E aí você tem outros países também, né? Que a gente tem visto isso, Turquia, etc. Mas a África do Sul não é tão grande, mas ela influencia muito na região, né? Para onde a África do Sul vai. O país mais economicamente mais forte. E eu acho que, na verdade, sim, você está vendo que é uma nova arma enfim, de fazer imperialismo, né? De promover o imperialismo, que é provocar racha, né? Que é provocar polarização em populações, né? Em países que dominam. Você não precisa mais de soldados, né? Esse é o ponto. É como no Brasil, a gente vai dizer que só tem uma ditadura quando a gente tiver soldados na rua. Não é.
a gente tem que mudar esse conceito, né? Quer dizer, não precisa mais soldados na rua, é o poder econômico, são essas táticas, né? Você não... Isso interage com o lawfare, porque, na verdade, qual é uma das grandes necessidades de você fazer essa polarização? Para você começar a apoiar medidas que são claramente de exceção, como esses processos farsescos e tal. Se você não tiver uma demonização dos atores aí que estão... Exato, e o processo, se a gente vê, ele é de certa forma sofisticado, né? Porque, veja bem, a prisão do Lula, né? Ela não é ela tem essa aparência de legalidade, né? Ele respondeu o processo, ele pôde se defender, ele recorreu a múltiplas instâncias, né? Ele teve, enfim, ele foi ouvido. A aparência para o resto do mundo, e se você vê as análises sobre a prisão do Lula, poucos veículos vão falar assim, como a gente sabe que foi uma injustiça, que foi essa manipulação toda, porque a coisa fica tão complexa, né? Fica tão nesses detalhes, usaram esse monte de evidência fajuta para chegar a uma conclusão, né? Mas tem toda essa aparência de legalidade, né? Então, e aí fica, não, o Brasil ainda é uma democracia plena, porque as instituições estão lá funcionando, você ainda tem o Congresso, você ainda tem isso, e o processo foi todo, digamos, no papel ele foi todo certinho, né? Então, essa é a sofisticação que é difícil combater, né? E a gente não precisa mais de soldado com arma e tanques na rua. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Está muito interessante. Vocês estão dizendo coisas muito importantes aqui para ser no debate. O público está entendendo, está curtindo aqui esse papo. Dizer uma coisa sobre linguagem rápida, depois uma sobre América Latina, e depois vou ler os comentários e voltar para vocês, para a gente finalizar essa questão aí da intolerância política, né? Primeira coisa, o mundo mudou muito rápido. Parece um clichê dizer isso, mas, por exemplo, se muda tão rápido assim, com tecnologias tão, enfim, complexas, como plataformas como Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, você tem um deslocamento no sentido dos conceitos da linguagem, de alguns conceitos. Por exemplo, liberdade de expressão a ONU precisa fazer um congresso e voltar a discutir isso. Como, em geral, se faz, né? Periodicamente discutir alguns conceitos. Privacidade, ditadura, como o Leonardo está colocando aqui, quer dizer, não precisa mais de tanque na rua. Você tem um outro conceito. E isso leva um tempo para se consolidar diante da nossa compreensão, enfim, do povo, da população, das pessoas, do sujeito, né, do sujeito histórico. Outra questão, falando aí dessa questão da intolerância ainda, e da perseguição dos países emergentes e tudo mais, América Latina, sobretudo com destaque também, América Latina, porque a Argentina também foi... Você teve a eleição do Macri e a economia argentina está devastada. Eles voltaram a depender furiosamente do FMI, entraram na cartilha do FMI bonitinho. O Brasil não fez isso ainda, né? Mas daqui a pouco vai fazer, se continuar desse jeito. Mas o presidente do Peru, o ex-presidente do Peru hoje, o Alan Garcia, ele tentou se matar. Não sei se vocês viram isso, acabou de sair a notícia. Tentou se matar e não conseguiu, porque foi dada a ordem de prisão para ele, num processo que tem no Peru, que já envolve 3 ex-presidentes. Tem presidente que está nos Estados Unidos, quer ver? Só ler para vocês aqui, porque é uma notícia importante, né? Estão sendo investigados os ex-presidentes Alejandro Toledo, que fugiu para os Estados Unidos e enfrenta um processo de extradição lá, Ollanta Humala, o último presidente, um dos últimos aí peruanos, né? Preso por 1 ano e agora responde um processo em liberdade condicional. O ex-presidente Pablo Kuczynski renunciou em 2018, foi preso na semana passada. Olha como é que está o Peru, né? O Brasil está ruim, mas o Peru também é uma coisa impressionante. Isso entra, eu acho que nesse rol aí, porque está lá, a Odebrecht é pivô do caso do Peru. Praticamente todos os 4 ex-presidentes peruanos estão sendo acusados de receber favorecimento da Odebrecht. Deixa eu ler alguns comentários, vou passar para o Pablo. Orixá Caniel está aqui, André Cristina de Souza, papo de linguista, ela adora o papo de linguista aqui, gente. Reglides, toda essa corda golpista tem que se ferrar. Que eles se matem entre eles, esses miseráveis pilotos. O problema é que a gente vai indo junto, né? Eles vão se matando, né? Sueli Vieira, mas censuram Lula de dar entrevista. Pois essa é uma questão também que a gente pode comentar.
André Cristina de Souza, unidade repressora oficial. Não sei se eu já li isso. Esse aqui eu já li. Deixa eu avançar aqui que pulou. Eliana Nogueira, Macri e Macron tiveram um discurso de esquerda. Quando tomaram posse... Macron teve discurso de esquerda? Macri? Quando tomaram posse, seguiram o neoliberalismo. Protestos intensos contra Moreno no Equador. Alan Garcia tentou se matar. Isso é muito sério. Ele não conseguiu. Ele teve 3 paradas cardíacas. Pablo, você quer complementar alguma coisa com relação a essa questão ligada à intolerância, à guerra híbrida, nos países emergentes? Queria dizer uma coisa que é... política. Eu queria dizer uma coisa que é a seguinte, que eu acho que essa arma da polarização ela é muito importante. Assim, ela tem um papel central nessas estratégias de desestabilização, né, no fundo, de destruição dessa ideia de democracia liberal, né, assim, no fundo o que a gente está vendo é isso, é a ruína disso que a gente pode chamar de uma democracia liberal, com essas instituições. Veja, se a gente pensar em liberdade de imprensa, direitos individuais, cortes, né, rule of law, não sei como é que traduz isso para português, o Estado de Direito, tudo isso a gente está vendo que está sendo minado aos poucos, e qual é o que é pior, dos dois lados, porque veja que mesmo a gente, os progressistas, a gente está agindo como, assim, se é o inimigo, né, então dane-se. Né? Na live passada, quando a gente estava falando da história do preconceito linguístico e tal, do Moro, alguém comentou assim, mas ele é um fascista não é um ser humano. Olha o tipo de coisa que a gente diz, né? E se você não tiver uma extrema polarização, quem é que, né? Veja, é isso que eu estou dizendo, assim, o Brasil que é esse povo cordial, a gente não gosta de ser desgostado, a gente não gosta de expor a face, né? Mas a gente está disposto a fazer esse tipo de coisa. Então, para você aceitar a história do, né, se falava isso, que o Moro fazia o direito penal do inimigo, né, e a gente está aplicando isso para tudo, né, de uma certa forma, o meu argumento na live passada, no artigo que eu escrevi sobre preconceito linguístico, é isso, a gente estava aplicando o preconceito linguístico do inimigo, assim, se o inimigo que está fazendo, usando lá uma forma que você considera errada por alguma razão, então lasca nele. Eu acho que a gente aceita, então, né, esse tipo de coisa que 3 ex-presidentes, né, quer dizer, é uma demolição completa do sistema político, né? E ela só é aceita por quê? Porque você cria esse racha tremendo, assim, né? Só um parêntese, né? Sem querer te interromper, só um parêntese. É uma demolição do sistema político, mas não feita pelo povo. É uma demolição do sistema político pelo mercado, né? Não é pelo povo. Eu acho bonito, né? Você falar isso. Exatamente. Na verdade, assim, E veja como isso que a gente está falando, ó, liga um monte de coisa, liga essa pesquisa Ipsos, liga a história do STF, liga a história do Assange, que a gente vai comentar daqui mais um pouco, né? Tudo isso depende toda essa fragilização dessas instituições dependem de uma lógica do inimigo, né? Tem alguém que discorda de você tão profundamente que você está disposto a mandar tudo embora, né? E só uma coisinha, alguém comentou aí que o STF não protegeu a liberdade de imprensa no caso do Lula. Eu lembro também, já não sei que ano foi, mas que foi o STF que aboliu, na verdade, a lei de imprensa que a gente tinha, e de fato ela era considerada um entulho autoritário, porque ela ainda era do tempo dos militares, mas não se colocou nada no lugar. E eu lembro que o argumento na época foi, não, o Código Penal, né, e o Código Civil já tem lá dispositivos que dariam conta de todos os problemas que poderiam advir disso, né? Então, assim, veja, que você deixa para o Código Penal questões de liberdade de imprensa, né, de liberdade de expressão, é complicado, né? Houve uma espécie de vamos lavar as mãos, né? Muito bem lembrado, Pablo, né? O STF realmente discutiu isso e disse que a imprensa devia se autorregular, basicamente, né? Numa nova aí, e agora intervém diretamente. O que o Celso de Mello... Então, o STF também está em frangalhos, porque o Marco Aurélio Mello saiu dizendo, não, isso é censura. O Fachin também saiu dizendo isso é censura. Deixa eu ler um comentário aqui dos nossos internautas. André Cristina de Souza, a esplanada já foi palco de repressão por meio de grades e fileiras de militares para evitar atrito entre prós e contras. O golpe na presidenta Dilma. Mas somos pacíficos. Bom,
temos uma situação realmente muito atípica no horizonte. Eu quero falar do Assange, nós temos de falar antes que o papo está muito bom e ele vai correndo rápido. Eu acho que o Assange entra também nesse esquema de liberdade de expressão, de questão de jornalismo, de produção, né? Estão tentando chamar o Assange de hacker agora, né? A imprensa americana, a Fox News, né? Mas o Assange, enfim, o que ele é? É um jornalista. Léo, eu sei que você gosta muito desse tema, acho que a gente precisa comentar o caso Assange, porque ele se tornou um prisioneiro político também, como Lula, e inclusive acho que as prisões dialogam, já várias pessoas já saíram dizendo isso, que temos aí o Chomsky que diz que o Lula é o preso político mais importante do mundo, mas agora tem o Assange também para fazer companhia nessa situação de arbítrio. Leonardo Couto, se você quiser completar alguma coisa a respeito da questão da intolerância, por favor, e daí emenda no Assange. Não, tranquilo, vamos falar do Assange, né? Essa prisão dele estava meio sendo antecipada depois que o Rafael Correa saiu, né? Isso a gente não sabia até que ponto que ele podia ficar lá, enfim. E aí ele foi preso, né? A acusação imediata é porque ele fugiu da prisão lá na Inglaterra, né, por conta de acusações lá da Suécia, né? Não vamos entrar lá no mérito das acusações da Suécia, enfim, que podem ter sido armadas, podem não ter sido, mas enfim, esse é o ponto, né? Quer dizer, e o Assange, a importância dele foi isso, né? Ele teve acesso a esses segredos, né, de todos os lugares, e ele é um pouco hacker também, essa é a verdade, né? Não dá para fazer esse tipo de coisa sem algum nível de conhecimento bom, né? E essa é até a acusação do governo americano. A única que eles já fizeram foi ajudar a Chelsea Manning, né? A hackear as coisas lá no Pentágono, né? Que ela realmente não tinha nenhum tipo de conhecimento, e a acusação é que ele ajudou, né? E eu não sei se o público sabe, realmente ela voltou para a prisão depois do indulto do Obama, voltou porque se recusou a colaborar com a acusação americana, né? Então o Assange, ele é muito polêmico, né? Pessoalmente, a gente sabe de histórias esquisitas, enfim. É uma pessoa muito polêmica, mas é inegável o papel dele em liberar esses segredos, né? Mostrar para o mundo o que a política externa norte-americana faz, né? E com detalhes, né? Quer dizer, você joga isso e deixa que as pessoas, que os jornalistas produzam, né? O sentido, produzem interpretações, né? Esse foi uma coisa, digamos, revolucionária no que ele, né, e o grupo dele fez, né? Jogar a informação bruta, né? E até talvez seja até um pouco criticável, né? Em alguns casos, porque em alguns casos, não todos, mas em alguns poucos casos falta um pouco de curadoria, né? Quer dizer, alguns casos não foram checados, né? Jogaram informação, não checado, nada que eu saiba que seja entre os principais, né? Mas em alguns casos faltou isso. Mas posso só fazer no meio, já te devolvo, que assim, o que é muito interessante é que essa curadoria que você fala, pô, super interessante esse comentário. Mas no caso do Wikileaks, o que foi notícia e que foi curado pelo The Guardian e pelo The New York Times foi justamente o evento de se divulgar as notícias brutas. É uma operação assim desdobrada, né? Desculpa, Léo. Mas é isso, não, concordo, realmente. Que era uma coisa que nessa escala a gente não tinha visto ainda, né? Esse foi o ponto, né? O Assange, depois teve o Snowden, né? Vazar essa massa de documentos que precisa de interpretação, né? Quer dizer, claro, era também muito complicado. Eles fizeram no começo, foram divulgando aos poucos, etc., né? Mas divulgaram um conjunto de documentos muito grandes, né? E aí a imprensa tinha que interpretar tudo, mas o revolucionário foi isso, né? E é isso. Eu falo sempre, a gente vive hoje num mundo com essa abundância de informação, que a gente tem que ter boa curadoria, né? O bom jornalismo hoje é essencialmente boa curadoria, né? Ter gente competente para filtrar a informação para você, né? Porque informação bruta, hoje só as máquinas podem processar, né? Quer dizer, isso
isso é uma coisa que a gente vai ver ainda no futuro, que eu fico especulando, né? A gente vai... Eu acho que a gente vai chegar logo a um tempo de que as inteligências artificiais vão começar a fazer essa interpretação mínima para a gente desses dados brutos, né? Os jornalistas ainda não são... ainda são indispensáveis, né? Mas até quando eles vão ser, né? Quer dizer, o jornalismo em si talvez ele acabe e vire mais uma questão só de interpretação, né? De processar essa informação, né? De dar sentido, como você sempre fala, né? E aí o Snowden, esse caso é isso. Agora não parece ter mais. Ele vai virar um preso político mesmo, né? Você está esticando para o Snowden? Snowden não, desculpa, é Assange. Porque o Snowden também está sobre isso agora. A gente sabe. O Snowden deu mais sorte, quer dizer, a rota de fuga ele acabou ficando na Rússia e a Rússia não vai devolver ele, a não ser que tenha uma reviravolta. Mas na era Putin tem isso, né? E aí isso muda, quer dizer, um preso político também está sujeito a isso, quer dizer, muda o governo, se ele está exilado lá, ele pode realmente dançar, né? Vamos passar para o Pablo agora. Pablo, sua leitura sobre o caso Assange aí. O que nos espera? Um comentário sobre essa questão da curadoria, acho que é uma questão bem relevante mesmo. Mas eu vejo o Wikileaks e o Assange, na verdade, como um cara que obriga os jornais a pautar, os meios de comunicação a pautarem certos assuntos, que eles não queriam tratar. O New York Times nunca quereria, né, que é um jornal completamente ligado ao esquema imperialista, né, a história do complexo industrial militar. O New York Times nunca, por si, buscaria esse tipo de dado. Então eu vejo o Wikileaks como alguém que, digamos, ele está nesse processo do jornalismo. Ele pode não ser um jornalista de formação, etc., mas ele é o cara que ajuda a obter e ajuda ele, digamos, eu acho que o talento hacker dele é usado para quê? Para proteger fontes, né? E não tem muitos casos que eu saiba em que ele é acusado de ele mesmo ou alguém da organização penetrar um sistema. Em geral, eles sempre confiam nos whistleblowers, né? Pelo que eu saiba. Mas eles têm que proteger. Nunca houve nenhum caso também que eu saiba de algum desses vazadores, digamos, que tenha sido pego, né? Mas então acho que ele faz isso, ele obriga as pessoas né, obriga as instituições a responderem, né? Tipo o Pentágono, a Casa Branca, e obriga, né, os jornais que não fariam isso, eles nunca cobririam aquelas pautas, eles são obrigados. O cara coloca aquele fato na mesa e fala assim, galera, lide com isso. Tem uma diferença entre ele e o Snowden, que eu acho que o Snowden, assim, ele tinha... É um cara muito diferente do Assange em muitos aspectos. Ele tinha um documento, né, um conjunto de documentos específico, e ele foi muito metódico como ele fez, né? Quer dizer, ele não queria ele mesmo jogar aquilo. Quer dizer, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com a Poitras, né, e com o Greenwald, para que a coisa já saísse mais ou menos interpretada e tal. Então acho que tem essa diferença. Agora, sobre o Assange, acho que tem uma coisa aí, voltando na história da polarização, que é a seguinte, coisa típica, né? O que estão tentando fazer? Tentativa de difamação, né? Através de acusações pessoais. Então você tira a atenção para o que o Wikileaks e o que ele fez, você põe a atenção no quê? Nessas supostas condutas pessoais, né? E você faz lawfare com o cara, né? Essas acusações da Suécia são bem complicadas. Quem conhece o caso mais a fundo diz que as duas mulheres que o acusaram e que depois retiraram a queixa, aparentemente, são duas pessoas com muitas ligações com o serviço de inteligência da Suécia, né? E uma outra coisa os caras estão caçando alguma coisa para prender o Assange, né? Quer dizer, tem essa possibilidade com os casos de crime sexual e aí os Estados Unidos estão caçando. E aí o que aconteceu? Isso foi uma coisa que gente como o Pepe Escobar e mesmo o Breno Altman falaram. A acusação primeira era, você está divulgando informações sigilosas que botam em risco a segurança do Estado americano. Só que eles viram que se eles prosseguissem com essa lógica, eles iam ter que botar na cana também o New York Times, o Washington Post, etc. Então, agora eles vieram com essa outra coisa que ele ajudou a Chelsea Manning, que na época ainda era Bradley, né, a entrar num sistema do Pentágono. E é uma coisa assim que é muito difícil eles provarem isso. O que eles querem é conseguir, de algum modo, levar o Assange para os Estados Unidos para depois fazer com ele o que quiser, né? Então você vê que, na verdade, a defesa que
que países como os Estados Unidos, a Inglaterra e tal, fazem de liberdade de imprensa, liberdade de informação, Estado de Direito, são ficções, entendeu? Eles usam essas noções quando eles querem atacar o inimigo. Então, né, assim, eu não gosto do Putin, não gosto da China, então eles reprimem, eles são ditaduras, eles são do mal. Então vamos polarizar, vamos dizer que vamos detonar esses caras. Aí, quando interessa para eles aprisionar um cara tipo Assange, ele é um hacker vazador, e, enfim, o fato de que ele só divulga informações, claro, tem essas coisas que o Léo falou, mas basicamente, assim, tudo que causou impacto verdadeiro, que o Wikileaks divulgou, é sempre verdadeiro. O Pentágono, o Departamento de Estado nunca conseguiu mostrar que aquelas imagens dos helicópteros, os telegramas das embaixadas, tudo aquilo é verdadeiro, né? Assim, aí você vai... A gente pode entender que foi extremamente... E todos os jornalistas em geral... É curioso como a imprensa brasileira se calou no caso Assange, né? A imprensa tradicional brasileira se calou. Mas defensora, né, liberdade de imprensa, né? Pois é, os veteranos que são egressos da imprensa tradicional e estão hoje na imprensa independente progressista, eles foram unânimes em dizer que o Assange é um divisor de águas para o jornalismo internacional, é muito importante. E eu acho que é justamente isso, quer dizer, você não teve nenhum dado ali contestado. Aquilo é true news, hardcore, né? Não tem a menor condição de ser modalizado. É aí que eu acho que entra uma outra discussão sobre também a interpretação, essa curadoria que o Léo e vocês estão falando, eu também acho que é importante isso para um novo jornalismo, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a informação bruta também é interessante. Também é interessante que ela exista, né? Que ela tenha. Por exemplo, o Wikileaks é um negócio que deveria ter pegado no breu, acho que para toda a produção de informação no mundo todo. Queridos... Um novo jeito de fazer jornalismo, enfim, né? Um novo jeito de fazer jornalismo, talvez, né? Quer dizer, a gente pode entrar lá, fuçar um monte e tirar uma análise, né? Exatamente, e tem que fuçar muito, quer dizer, isso também educa o leitor. O leitor é obrigado a trabalhar, porque não é fácil pesquisar dentro da Wikileaks. Você tem de ter um tempo para você buscar as informações ali que estão sendo divulgadas. Léo, quer complementar esse assunto? Não, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, porque estamos terminando aqui já. Nosso tema adicional está ligado a isso também, que é justamente a publicidade do governo Bolsonaro. Nós tivemos aí divulgados há 2 dias atrás, que o governo... Bolsonaro sempre disse que ia recuar na publicidade, enfim, aquele discurso de contenção de gastos e tudo mais, na verdade aumentou 63%, e nesse aumento da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, que passou de mão em mão também nesses 3 meses, aí, nesses 100 dias de governo, a Record, a Rede Record, passou a Globo, mas em muito, assim, que a Globo sempre foi a campeã de publicidade do governo federal, até pelo seu tamanho e tudo mais, comparativamente sua audiência, e agora ela caiu para 3º lugar. Até o SBT passou a Globo. Aí você tem uma pequena guerra também aí no mundo da comunicação, no mundo do favor, né, do favor do governo federal, cumpliciado com os veículos de comunicação brasileiros. Como é que você vê esse dado, Leonardo? Gustavo, vamos primeiro falar do conceito, né, dessa publicidade oficial. Eu acho que em grande parte é uma coisa que seria bom mesmo se fosse radicalmente diminuída, né? Essa é a verdade. Se fosse uma promessa de campanha verdadeira, seria ótimo, né? Quer dizer, a gente podia dizer assim, pelo menos uma coisa mínima vai fazer decente, mas nem isso, né? Quer dizer, para que serve? Tudo bem, tem a parte importante para falar de campanhas públicas, mas fazer propaganda do que o governo faz, sinceramente, né? Você não precisa disso, né? Para que serve isso? Isso só serve para né? Tem tudo de graça. Não, exato, não, mas esse é o ponto. Todos os governos fazem isso, né? A verdade é essa, é uma tradição, etc. Mas assim, é ridículo você gastar dinheiro. E você pode pegar isso no nível municipal, e pior ainda, né? Fazer uma inauguração de uma praça e de não sei o quê, né? É a coisa mais ridícula que tem. Para que serve isso, né? Se for uma informação pública que trate da saúde das pessoas, dos direitos, etc., mas assim, o governo está fazendo coisas ótimas por você, não, apenas faça, e pega esse dinheiro e faça mais, não gaste com a mídia, né? E aí a gente foi olhar, esse dado realmente teve
essa subida nesses 3 primeiros meses, e aí a comparação que saiu na imprensa foi 3 primeiros meses de 2018 e 2017, e em ambos subiu, né, que são os governos Temer, né? Não foi feita a comparação nos outros meses, parece que os dados não estavam tão fáceis, enfim, existia um instituto que fazia esse levantamento, né? E eu fui ver lá, o Pablo também tem esse dado, de que o gasto é altíssimo, né? Nesses últimos anos todos, assim, o pico acho que foi 2014, né? O pico de gastos, 1,8 bilhão desse tipo de gastos, né? Então, quer dizer, tudo bem, o gasto agora foi maior, mas são só 3 meses, ele vai ser maior até o final, né? A gente não sei se a gente não tem essa distribuição para ver se isso é linear, se o gasto continua durante o ano todo no mesmo ritmo, né? Mas o que esse dado diz primeiro é que já está descumprindo a promessa de campanha, obviamente, né? Quer dizer, do pior jeito possível. E depois que, obviamente, se você vai dar dinheiro para divulgar alguma ação do governo, você tem que botar mais dinheiro onde divulga mais, isso é óbvio, né? Então, claramente, um favorecimento da Record, do SBT, porque não é porque se gostava da Globo antes e o governo Lula e Dilma investia mais dinheiro na Globo, fazia mais gasto mais com a Globo, não era porque gostava, é porque alcança mais pessoas, né? É óbvio, e provavelmente talvez o preço dele seja maior, porque, embora o governo, nesses casos, eu não sei exatamente os detalhes, mas o governo tende a forçar o preço, né, que seja igual, mas você tem que alcançar mais pessoas se o objetivo é esse, né? Então, claramente tem esse desvio aí para quem vai favorecer a imagem da presidência, né? Leonardo Couto, interessante o que você está colocando aí sobre a publicidade. Evidentemente, fica esse gosto de também. Sempre aquela história, né? Com a Dilma Rousseff podia falar em estelionato eleitoral, com o Bolsonaro ainda ninguém usou essa palavra, né? Eu acho estelionato tão adequado para o Bolsonaro e inadequado para a Dilma Rousseff também, por várias razões. Pablo Arantes, estamos aí com 3 minutos de programa para você fazer aí suas considerações já também finais, porque daqui a pouco eu vou para outra transmissão. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da publicidade. Fala pra gente como é que você leu esse dado. Duas coisas, né? Primeiro, assim, na verdade, ninguém acreditou que ele fosse de fato diminuir, porque é um poder imenso na mão que você tem, né? A primeira coisa, claro, se desfaz a questão da mídia técnica, e assim, eles que diziam tanto que havia critérios ideológicos e tal, eles aqui adotaram esse critério. Agora, me parece que tem assim, a gente está começando a ver muitas semelhanças entre 64 e 2018. Sim, um deles se revela aí que é a criação de uma emissora oficial, entendeu? Quer dizer, a Globo era nada, a Globo era uma titica em 64, né? Era a TV Excelsior que era líder e tal, e eles foram cevando a Globo. A Globo foi fundada em 65. Ela foi fundada com favores do governo militar. Não, e já havia, inclusive, uma CPI antes, porque teve dinheiro estrangeiro, né, e enfim, a lei não deixava e tal. Então, eu acho que tem esse movimento, assim, de criar... Mostra uma outra coisa também, que os veículos tradicionais ainda têm papel. Você fala tanto de rede social e tal, mas por que ele está dando tanto dinheiro para a Record? Porque esse programa chega nas pessoas, né? Então, também para a gente ver isso, que tem WhatsApp, etc., mas tem também Record, tem também SBT, né? E a gente tem que prestar atenção nisso aí. É uma outra coisa que a gente vai poder falar hoje, mas do arrocho salarial, assim, primeiras coisas que foram feitas em 64, né? Ou a partir de lá, arrocho salarial, né? Estavam dizendo que se não tivesse havido esse gatilho que o Lula criou, o salário mínimo estaria em R$500, ou seja, seria metade do preço. E uma das razões, grande razão para a queda para a criação de toda a confusão em torno do Getúlio, que levou ao suicídio, foi porque ele autorizou um aumento de 100% do salário mínimo, né? E quem era o ministro do Trabalho era o João Goulart, né? E uma outra coisa é a criação de um veículo oficial, de uma emissora oficial que fala pelo regime, digamos assim, né? Então, claro, com 3 meses, acho que esse é um assunto que a gente tem que ficar observando, mas me chamou a atenção isso, né? Pablo Arantes está cirúrgico hoje nos seus comentários.
Vamos ter de encerrar aqui o nosso papo com o linguista, porque deu o horário, e esse programa será retransmitido depois pela TV 247 também. Eu quero agradecer vocês dois, Leonardo Couto, Pablo Arantes, pela participação. Muito obrigado pelos comentários aí acerca de tantos assuntos importantes para a cena política e social brasileira. Agradeço a todos os ouvintes, todos os internautas que passaram por aqui. Teremos uma entrevista hoje à tarde. Sabe quem eu vou entrevistar hoje à tarde? O Pablo e Leonardo Couto, queridos? Adivinhem. Essa é a nossa colega linguista Luciana Salgado, né? Luciana Salgado, Salazar Salgado. Vou fazer uma entrevista com ela, colega, nossa colega, uma linguista também. Está assistindo aqui essa transmissão. Vou entrevistá-la logo mais às 17 horas. E para depois também a gente fazer um papo com linguista com ela. Daí a gente convida ela para o nosso papo também aqui, que vai ser muito bacana. Vai ser legal. Saudações para vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira no Papo com Linguista. Valeu, gente. Valeu.